Olá, tudo bem? Meu nome é Natan, sou pastor da amada e querida Igreja Batista Esperança, uma igreja viva, saudável e eficaz. Aproveitamos o melhor de Deus e estamos aprendendo que juntos somos melhores. Hoje iremos falar a respeito da penetrante influência da cruz, por pastor Daniel da Silva, com a adaptação do pastor Natan. E convido você agora a participar do nosso momento de oração matinal. Vamos orar? Você já deve ter tido a experiência de comprar um computador, uma TV ou mesmo um aparelho de som para o carro e por absoluta inabilidade, preguiça ou falta de interesse, não aproveitar da maioria dos recursos contidos naquela aquisição. O mesmo pode se dar em relação ao cristão e à cruz de Cristo. Porém, nesse caso, a perda é infinitamente mais grave. Um grande desperdício pode estar acontecendo agora mesmo com minha vida, ou quem sabe na sua vida. Esta foi a razão de Stott terminar seu livro, que é Roteiros deste Estudo, com esta conclusão. Ele sabe muito bem que não podemos eliminar a cruz de nenhuma área do nosso pensamento e vida. Creio ser muito bom guardar um resumo de tudo que já foi estudado nas primeiras lições. Aproximando-se da cruz, a vida cristã como ponto central, a cruz de Cristo, uma história preparada por Deus desde o Antigo Testamento, o coração da cruz. Cristo morreu por determinação do Pai, pela vontade do Filho e por amor de nós. Jesus pagou um alto preço para conduzir-nos a Deus e para satisfazê-lo, porém, para nós a salvação é gratuita. A relação da cruz. Cristo é a maior e melhor revelação da glória, da justiça e do amor de Deus, e através da cruz, Deus nos trouxe a vitória e libertação do mal, vivendo sob a cruz. Somente quando iluminados pela cruz, podemos nos compreender a nós mesmos. Uma vez unidos em Cristo, temos novo relacionamento com Deus, e o que modifica nossa reação antes dos malfeitores. Para pensar, algumas áreas do seu pensamento ou vida onde a cruz de Cristo não tem causado o seu efeito maravilhoso? Se sim, quais? Temos na carta de Paulo aos Gálatas, quem sabe a primeira a ser escrita, 7 afirmações admiráveis acerca da morte de Cristo, e cada uma delas ilumina uma faceta diferente. Colocando-as juntas, obteremos uma compreensão espantosamente completa de influência penetrante da cruz. Estudaremos 3 destas afirmações na lição de hoje e 4 nos próximos dias.
A cruz é a salvação, Gálatas 1 e 3. Essa parte é necessária ter uma atenção que você já tem tido, pois esta saudação é uma declaração teológica cuidadosamente equilibrada acerca da cruz. A morte de Jesus foi tanto voluntária quanto determinada. Voluntária. Ele se entregou a si mesmo pelos nossos pecados, livre e voluntariamente. Jesus depois sua vontade a fim de fazer a vontade do Pai. Determinada. Segundo a vontade do nosso Deus e Pai, não é isso? Deus Pai propôs e desejou a morte de seu Filho e o predisse nas Escrituras do Antigo Testamento. A morte de Jesus foi pelos nossos pecados. O pecado e a morte causam o efeito conforme as Escrituras são relacionadas, sempre a mesma pessoa. Quem peca morre. E neste caso, embora os pecados fossem nossos, foi Cristo quem sofreu a pena por eles. E foi na cruz. O propósito da morte de Jesus foi nos resgatar. Não há possibilidade de autossalvação. Daí a necessidade de resgate. Jesus morreu a fim de nos salvar deste mundo perverso. Jesus inaugurou uma nova era e nos transportou a ela. O ressuscitado presente da morte de Jesus é graça e paz. Graça, favor livre e merecido. Paulo exprime seu espanto do que os gálatas rapidamente tivessem desertado aquela que os tinha chamado na graça de Cristo, como diz versículo 6. O chamado de Deus é o chamado da graça. O Evangelho de Deus é o Evangelho da graça. A questão da paz, reconciliação com Ele e de uns com os outros. O resultado eterno da morte de Jesus é que Deus será glorificado para sempre. A graça e a glória são parte da mesma sentença. A graça provém de Deus, a glória é divina a Ele. Para você pensar, há duas questões fundamentais aqui. Recebi a salvação paga pela cruz de Cristo. Comecei bem pela graça, mediante a fé, e me dispus a seguir pelo meu próprio esforço o caminho da santificação. A cruz e a experiência, Gálatas 2:19 e 21. Paulo está ensinando que a função da lei é condenar, não justificar. Contanto, apenas com a lei o meu fim se daria na minha merecida morte. Mas Deus providenciou que Cristo levasse a minha penalidade pela quebra da lei, desde que eu esteja unido a Ele, como diz 19 e 20. Paulo aqui está falando do problema da heresia de antinomianismo, que diz que ninguém pode ser justificado mediante a observância da lei. Mas também ninguém está livre para quebrá-la. Livre para pecar, na realidade. O pecador morreu, como diz versos 5 e 6. Está crucificado com Cristo. A verdade bíblica é bem simples. A parte de mim que estava ligada ao pecado morreu. De certa forma, não devo mais pecar. A questão da cruz e a pregação, Gálatas 3, de 1 a 3. Paulo lembra que até mesmo o apóstolo Pedro, assim como os Gálatas, havia sido fascinado em alguma medida por abandonar a doutrina da justificação da fé. Paulo implica que devem ter sido enfeitiçados, talvez pelo arqui-enganador, embora sem dúvidas pelos falsos mestres humanos. Neste contexto, ele nos ensina sobre a pregação do Evangelho. Pregar o Evangelho é proclamar a cruz. Outros itens devem ser acrescentados. A ressurreição, por exemplo, mas o Evangelho, em essência, são as boas novas de Cristo crucificado e ressurreto. Para pensar, temos anunciado aos perdidos a mensagem da cruz? Ou maquiamos
tanto a nossa evangelização que a cruz está escondida. Sem a cruz, a mensagem pode fazer a igreja inchar, mas não é o Evangelho de Cristo. Eu quero concluir da seguinte forma: a salvação, onde tudo começou, a experiência, o dia a dia e a pregação estão bem claras na cruz de Cristo, que é a própria essência da fé cristã. Faça agora uma autoavaliação. Estou vivendo esta realidade ou será que estou me afastando da cruz de Cristo? Vamos refletir mais sobre isto nesta semana. Enquanto nos preparamos para a segunda parte desse estudo, H.M. Mobley diz o seguinte: a cruz não é uma enfermidade física, nenhuma angústia mental. Ao contrário, é um caminho escolhido intencionalmente. Nós vamos orar. Mas antes, não esqueça de curtir o nosso canal, se inscrever se não se inscreveu ainda e ative o sininho. Vamos orar? Senhor Deus e Pai, muito obrigado por esta mensagem. Ó Deus, não podemos esquecer da mensagem da cruz. Não podemos nos envergonhar da cruz. Sabemos, ó Deus, que a cruz simboliza, ó Pai, o teu sacrifício por nós. A cruz, ó Pai, simboliza que o Senhor morreu para nos livrar da morte. A cruz significa, Deus, que nós somos lavados pelo teu sangue, remidos pelo teu sangue derramado naquela cruz. Que a mensagem da cruz surta efeito, ó Deus, na vida de cada um que está ouvindo e vendo este vídeo. Te agradecemos por tudo, ó Deus, que tem feito em nossas vidas. Em nome de Jesus. Amém. Eu desejo a você um dia de vitória, saúde e prosperidade. Até amanhã, se Deus quiser.